Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a velha ordem mundial do Trump, rapaz. Pois é, o pessoal lá nos Estados Unidos está tentando entender que diabos que o Trump está querendo fazer chupando o pau do Putin, né? Porque é isso que o Trump está fazendo em última análise. Onde é que ele espera chegar com isso? Porque ele sabe que vai perder apoio tanto internamente nos Estados Unidos quanto externamente. Os principais aliados na Europa estão contra o Trump nessa história. Onde é que o Trump quer chegar com todo esse favorecimento à Rússia? E é aí que a gente fica nessa dúvida, né? O que é essa velha ordem mundial que o Trump quer? Algumas pessoas estão comparando isso até com 1984. O Augusto de Franco traz aqui que é exatamente o que o Trump está querendo fazer, entregar a Europa para a Rússia, deixar a China livre na Lestásia. Então é Lestásia, Eurásia e Oceania. É o mundo de 1984, né? Enfim, essa ideia toda aqui tem a ver com a proposta da Earthland, que é uma teoria geopolítica mundial muito antiga, lá do McKinley, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Vamos entender esse caso aqui, o que o Trump está querendo fazer, onde é que ele está querendo chegar com essa história. Porque vocês sabem, a minha visão de mundo é muito mais simples que isso, é tudo economia, esquece esse papo, não, porque geopolítica, no final das contas é tudo economia. E eu acho que o Trump está metendo os pés pelas mãos justamente por dois fatores. Primeiro, um desejo de vingança contra quem foi contra ele, né, nos últimos 4 anos, e segundo, um entendimento errado da situação na Ucrânia e na Rússia. Essa notícia foi sugerida por Mamarov, prover para filho alheio é bom, sim, entenda, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a velha ordem mundial do Trump, né? Esse editorial aqui do Wall Street Journal deu muito o que falar, outros jornais estão repercutindo isso também, aqui o The Hill, né? E aqui no Brasil também o Poder 360, o Wall Street Journal desafia o Trump a expor o plano da nova ordem mundial, que na verdade seria a velha ordem mundial dele, né? Ele está querendo, na verdade, implementar um negócio que é antigo, ele quer voltar para trás com o mundo. Isso não costuma acontecer, não costuma funcionar muito bem com as coisas, não. Tecnologia tipicamente joga você para frente, você tem que adaptar. Certamente as coisas mudam sempre, né? Mas esse negócio de voltar para trás, de achar que as ideias antigas eram melhores, isso raramente funciona na prática, né? Aqui, ó, o editorial publicado nessa segunda-feira, dia 3 de março, no Wall Street Journal, desafiou o presidente dos Estados Unidos, o Trump, a expor a visão para uma nova ordem mundial durante seu discurso nesse congresso ontem, né? Teve esse discurso ontem, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, sobre o discurso dele, mas o ponto interessante que eles ressaltaram aqui é o que parece que o Trump está fazendo é justamente querendo regredir para esse mundo em que, com a teoria do McKinley, né? O McKinley é esse cara aqui, ele Hafford John McKinley, é um inglês que desenvolveu a teoria da Heartland, ou da Mãe Terra, né, da Terra-mãe, né? Que a teoria dele diz o seguinte, olha só, quem governa o leste da Europa controla a Earthland, né, controla a Terra-mãe. Aqueles que controlam a Terra-mãe controlam a Ilha Mundo. E aqueles que governam a Ilha Mundo comandam o mundo em si. Então, qual que é a teoria dele? Eu fiz um vídeo sobre isso em que eu detalho isso em mais coisas, tá? Esse vídeo aqui já tem 2 anos já, tá lá no Visão Libertária, o que é a teoria do Heartland e por que é pura baboseira. E basicamente o que ele diz, resumindo muito essa teoria, é que se você olhar para o mapa do mundo, você tem uma grande ilha, né, que é a ilha do mundo que ele chama, que é World Island, que é a Ásia, a Europa e a África. Isso tudo aqui é uma coisa só, né? Praticamente é um continente só ali, né? Então, se você controla, a visão dele é, se você controla essa parte de terra, que é uma parte de terra extremamente rica, né? Você controla o mundo, ou seja, a América, a Austrália, outras ilhas que tem por aí, não fazem diferença. Se você controla a Ilha Mundo, que é a Europa, a Ásia e a África, você controla o mundo. Bom, beleza. Mas como é que você controla a Europa, a Ásia e a África? Você tem que controlar o que eles chamam da principal vastidão da Terra aqui. A área da Rússia é uma grande estepe, toda ela, né? É muito plana, toda a área da Rússia. Tanto que existem barreiras naturais aqui ao sul, que alguns desertos, né? O deserto de Gobi, tem algumas cadeias de montanhosas e coisa e tal, mas via de regra a Rússia é um grande plano.
E aí, ou seja, na visão do McKinley lá atrás, é muito fácil você conquistar essa área toda da Rússia partindo do leste europeu. O leste europeu, portanto, se você controla o leste europeu, você controla a Earthland, que é a Rússia, e se você controla a Earthland, você controla a Ilha Mundo. E aí você controla o mundo. Essa é a teoria do McKinley, que foi escrita em 1915, 1900 alguma coisa assim, 1900 alguma coisa, 1904. Aqui, olha que coisa, bicho. 1904. Na época, o auge da guerra eram cavalos e canhões puxados a cavalo. Ou seja, uma coisa que não faz sentido nenhum hoje em dia. Naquela época, realmente a guerra era feita com cavalos. Era muito importante você ter, né, áreas desimpedidas, planícies para você avançar. Isso fazia uma diferença danada. O comércio resolvia melhor nessa situação mesmo. Hoje em dia a lógica mudou, com a globalização, com a informação barata, com a capacidade de transporte, com os drones, a lógica toda mudou. Qualquer lugar do mundo é a mesma coisa, no final das contas, faz muito pouca diferença esse tipo de coisa. Aí, junta com isso também as teorias do Dugin, né? Tem um monte de gente que fala assim, não, porque o Putin está invadindo a Ucrânia, porque o Dugin falou que precisa do quarto estado, não sei o que lá. O Dugin inventou um monte de merda lá. Tem vídeo sobre o Dugin também lá no Visão Libertária. Aqui, ó. Eurasianismo, a macabra conspiração do guru do Putin. É o vídeo que a gente fala sobre essas teorias malucas do Dugin lá na Rússia, né? Também tem um negócio eurasianismo, não sei o que lá, que o Putin tem que avançar mesmo, não sei o que lá, que a Rússia vai controlar o mundo, não sei o que lá. E, de novo, eu acho essas teorias todas uma besteira enorme. Isso daí, a minha visão é a seguinte: o Putin quer invadir a Ucrânia é muito simples, porque a Ucrânia quer se ligar para a Europa. E o temor do Putin é que aconteça com uma Ucrânia ligada à Europa o mesmo que aconteceu com a Polônia e com os países bálticos. Se desenvolveram assim muito rápido. Você vai na Polônia hoje em dia, tudo lindo, lá um monte de prédio sendo construído, comércio para tudo quanto é lado, cheio de gente andando para tudo quanto é lado, segurança muito boa. É uma outra Polônia. Para quem viu a Polônia lá atrás, quando saiu do comunismo, saiu da cortina de ferro, lá atrás a Polônia hoje é outro país, mudou completamente. E a Ucrânia tem o risco de fazer isso também. No que a Ucrânia entrar para a Europa, ela vai se modernizar, vai acabar tendo mais livre comércio, coisa e tal. A Ucrânia tem todos os problemas de ex-colônia soviética, de ex-país soviético, né? Estado grande, muitas empresas estatais e coisa e tal. Ela entrando para a Europa, ela baixando as barreiras de comércio e coisa e tal, ela tem tudo para se desenvolver muito rápido. Tem um povo muito inteligente, um povo muito trabalhador, tem tudo para se desenvolver rápido. Aí você para pensar, como é que ficaria o povo da Rússia nessa situação? A Rússia olhando para a Ucrânia ali do lado, vendo o povo da Ucrânia começando a se desenvolver, ficando mais rico, tendo mais liberdade, podendo passear no mundo todo, não sei o que lá, andar na Europa livremente, e o pessoal na Rússia sem poder ter isso, né? E ali do lado, né? A Rússia e a Ucrânia são um do lado da outra. Aí, esse é o grande medo do Putin. Por isso que o Putin invadiu a Ucrânia. Não é que, não, porque a OTAN estava chegando perto. A OTAN é aliança defensiva, que ela, por definição, ela não ataca ninguém. Então, assim, não tem lógica nenhuma essas histórias que ficam inventando da OTAN e não sei o que lá, ou do eurasianismo, do Dugin, ou então do McKinley, da Earthland, essas coisas todas. Isso é tudo, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, tem o ditador, todo ditador é meio burro, como é o caso do Putin, como é o caso do Trump. Esses ditadores meio burros, eles querem a coisa, ele quer tomar a Ucrânia para justamente não perder a Ucrânia, para ter o povo ucraniano sob a esfera de influência dele. Aí ele vai, invade a coisa e tal. Aí sempre tem um bajulador do ditador que quer inventar uma teoria bonitinha para dizer que, olha, tá vendo? Não, ele tá fazendo isso porque ele tá seguindo a teoria do Heartland, a teoria do eurasianismo e não sei o que lá. Balela, tá seguindo teoria nenhuma, ele tá seguindo o rabo dele, que ele é um idiota, o Putin. O Putin tem medo disso, ele tem medo da economia, ele sabe que a Ucrânia ligada à Europa vai se desenvolver economicamente muito mais fácil. Por quê? Porque é o fato, né? Governos centralizadores, eles são bons para quem está no topo do governo, quem está no topo do governo ganha muito dinheiro, mas para a sociedade como um todo, eles são extremamente ineficientes. Já eram ineficientes na era da União Soviética, ela caiu por conta disso, e continuam sendo ineficientes na Rússia, por exemplo, que ainda mantém uma estrutura hierárquica muito forte por lá. Esse é o medo do Putin no final das contas, né? E essas coisas todas, essas teorias todas que o pessoal coloca, eu
particularmente acho besteira. O que importa é a economia. E o problema do Putin é exatamente esse, que a economia está jogando para o lado de lá, não tem como evitar. Quanto mais você tem a informação descentralizada, mais o custo de fazer coisas de forma descentralizada melhora. Isso reflete até na guerra, porque no final das contas você começa a ter a Ucrânia ganhando muito nessa guerra na parte dos drones, exatamente porque está descentralizando a produção dos drones, ao contrário da Rússia, que faz tudo centralizado, tudo com usando fábricas enormes, né, com a ideia de economia de escala. Né? Economia de escala já foi uma coisa muito importante na indústria, é verdade. Hoje em dia, com a informação descentralizada, não é mais uma coisa tão importante assim, mas esse pessoal não percebeu ainda o problema disso. Né? Enfim, essa é a história dessa teoria aqui. Qual que é essa nova ordem que o Trump está pretendendo para o mundo? Ele quer mesmo entregar a Europa para a Rússia? Ele quer entregar tudo para lá? Eu não sei não, eu acho que o problema do Trump é esse, ele está querendo se vingar de quem foi contra ele, por ele não ter ganho a eleição de 2020. E eu concordo, o Trump foi injustiçado, acho que realmente muita gente ficou contra ele e é um absurdo, ele foi injustiçado, ele foi perseguido judicialmente, coisa e tal. Mas ele não pode fazer disso uma política de Estado, porque o povo americano não quer isso. O povo americano não quer um presidente que faça vingança contra quem atrapalhou ele. Não, o povo americano quer uma perspectiva de futuro. A perspectiva de futuro que o Trump representa, que é favorecer o povo americano, que é diminuir o Estado, isso o Trump prometeu, isso é uma coisa boa, né? O Doge lá de demitir um monte de gente, isso é uma coisa bacana. A questão de censura, de acabar com a censura, de permitir a liberdade de expressão, outra coisa muito bacana, isso o povo foi a favor dele. Agora, essa história toda de querer punir os aliados, por que ele está punindo o Canadá e punindo o México? São aliados, né? Ah, mas o México e o Canadá ficaram do lado do Biden, o México e o Canadá também foram contra o Trump, ele está se vingando, ele está igualzinho o Lula. O Lula saiu da cadeia aqui no Brasil, mas a cadeia não saiu de dentro do Lula. As decisões do Lula todas são para punir o pessoal que foi contra ele no passado, né? E o que acontece com isso? O Brasil ficou sem rumo, o Brasil está aí indo para merda porque o Lula não tem um projeto de governo. O projeto de governo do Lula é acabar com as injustiças que o Lula percebe que recebeu lá atrás, né? E aparentemente o Trump tem essa mesma visão, ele está querendo resolver. O que está batendo na Europa? A Europa é o grande aliado americano. Ah não, mas os europeus ficaram contra ele em 2020, então ele tem que bater nos europeus, eu não sei o que lá. De novo, isso pode até massagear o ego do Trump muito, mas isso prejudica os Estados Unidos demais. E as pessoas vão começar a perceber isso muito rapidamente, da mesma forma que as pessoas estão percebendo aqui no Brasil a falta de rumo do governo Lula, né? E outra coisa que o Trump está errando também é aquela ideia de acreditar em propaganda russa, né? O que eu falo para vocês, tá cheio de bolsonarista aí repetindo propaganda russa como se fosse a verdade fundamental. Não, porque falaram isso não sei aonde, então é verdade, não sei o que lá, não sei o que lá. Tomem cuidado, agressores nunca falam a verdade, a Rússia nunca fala a verdade. Quem está contra a Ucrânia está favorecendo o agressor, não tem jeito de estar certo. Agora, muita gente tem essa ideia, não, que a Ucrânia já acabou, podemos bater na Ucrânia porque a Ucrânia já acabou e coisa e tal. Ele não está percebendo o problema que ele está criando no final das contas, né? Está ficando do lado errado da história. Estar do lado errado é muito ruim porque você acaba sendo exposto inevitavelmente. Eu torço para o Trump perceber rapidamente, ele é um cara de negócio, é um cara inteligente, é um cara que vai perceber rapidamente que está indo para o lado errado e vai mudar de rumo. Vamos torcer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.